A inflação oficial do Brasil fecha 2025 com a menor alta anual contabilizada pelo IPCA nos últimos 6 anos. Kátia Pereira e Eustáquio Ramos conversaram com especialistas sobre as perspectivas para a economia brasileira em 2026. O último Boletim Focus de 2025, divulgado pelo Banco Central, apresentou as perspectivas para indicadores econômicos de fechamento de 2025, indicadores que vão ser divulgados nas próximas semanas, e as perspectivas para 2026, em relação à inflação, PIB, que é o Produto Interno Bruto, crescimento da economia, câmbio e a taxa Selic. Para fazer uma avaliação dos indicadores, nós estamos recebendo agora no Jornal da Itatiaia o professor de Economia e reitor do Centro Universitário IBMEC Belo Horizonte, Márcio Salvato. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, professor. Bom dia. Bom dia. Professor, otimismo para o fechamento de 2025, E perspectivas boas para 2026 ou pé atrás ou pessimismo? Vamos lá. O ano de 2025 foi uma correr atrás de bons indicadores e quando a gente olha para os relatórios Focus, só explicando para todo mundo, o relatório Focus é simplesmente uma pesquisa que se faz para grandes agências de investimentos pelo Brasil, e eles fazem os seus estudos e quais são as expectativas, e é publicada a mediana do que se espera pelo mercado para o fechamento disso. Obviamente, como essa é a última semana que estamos apresentando os indicadores, é o mais próximo daquilo que vai acontecer para o ano, Então, por exemplo, para a inflação medida pelo IPCA, a mediana estava em 4,32 e veio reduzindo nas últimas semanas. Isso é um número, digamos, bom, porque nós tivemos o ano inteiro com uma expectativa para fechamento do ano de inflação acima do limite da meta. Lembra que a meta é 3, com um range de 1,5, então o limite superior seria 4,5, e ficamos acima de 4,5 por vários meses, e trabalhando o Banco Central com taxas de juros elevadas para conter essa inflação, e nós estamos entrando aí com uma expectativa da inflação ficar dentro da meta, dentro do limite superior, bem acima do centro, que seria 3, mas dentro do limite superior. Isso é uma boa notícia, significa que o remédio que a gente estava tomando, que é um remédio amargo, 15% que o Banco Central estava colocando na taxa de juros básicas da economia, teve efeito durante o ano. O efeito foi demorado, mas a gente está fechando o ano com uma expectativa de inflação dentro da meta. Um outro indicador que é importante é o indicador sobre crescimento econômico. Então, nós começamos o ano imaginando que iríamos crescer ali próximo de 2%, e o número nós estamos fechando um pouco acima disso, em 2,26, que é um número que está estável aí em relação, inclusive, à semana anterior, e vinha crescendo essa expectativa de crescimento. Bom, é um número que, embora seja um número positivo, ele ainda é tímido para o que é necessário, se comparado, inclusive, em parâmetros internacionais, para países como o nosso país em desenvolvimento, e outros países tiveram taxa de crescimento esperada para o ano bem maior do que isso. Então, assim, é um número positivo, mas ainda insuficiente para aquilo que nós precisamos de ter de taxa de crescimento econômico, mesmo comparado com parâmetros internacionais atuais. Taxa de câmbio, que a gente teve uma oscilação muito grande esse ano, acho que foi um ano de oscilação de câmbio. O câmbio, a gente lembra lá que passou de 6, ficou bem mais próximo de 6,5, e de repente começou a recuar durante o ano, e nós estamos aí fechando abaixo desses 6 e devemos fechar em torno de 5,40, entre 5,40 e 5,50 essa taxa de câmbio, muito fruto daquilo que nós tivemos de desigualdade de juros durante o ano. O resto do mundo teve uma queda da taxa de juros durante o ano. Do Brasil, uma manutenção de uma taxa de juros mais elevada de 15%. Isso faz com que o ganho real de aplicação no mercado financeiro brasileiro foi crescendo. Isso é um número que faz atrair capitais. E entradas de capitais, por causa desses juros reais que nós estávamos pagando, fez com que essa taxa de câmbio se mantivesse mais baixa. Então, a gente tem que avaliar qual que seria
para frente, se nós teremos essa reversão de movimentos de capitais, é possível que sim, a gente tenha alguma reversão a partir do momento que a gente tire esse grande ganho real que nós estamos tendo na economia brasileira. Professor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve deixar o cargo agora em fevereiro por causa de ano de eleição e fala-se que ele estaria considerando a missão dele cumprida por causa da reforma tributária e também por causa da ampliação da isenção do imposto de renda. Como é que o senhor avalia a gestão Haddad? Muito ruim. Eu acho que a gente nunca teve um ministro da Economia tão ruim assim. O ministro da Economia deveria estar falando em alguma contenção fiscal, em algum ajuste fiscal, e ele não falava disso. Ele só falava de novas oportunidades para a gente arrecadar, chegava a falar absurdos que cabe sim a gente ter mais imposto, uma carga tributária maior do país, ou seja, a gente entrou com uma carga tributária e estamos com uma carga tributária maior ainda do que nós entramos. Um ministro da Economia que só pensa nisso, para mim, é péssimo uma realização, ou seja, e tinha o arcabouço fiscal também, muito falado, né? Exatamente. Você precisa de se preocupar, sim, em uso daqueles recursos. Afinal de contas, você está tributando uma economia e fazendo uso desse recurso. E o que nós estamos fazendo com esse recurso? A gente não viu o ministro, durante o ano, falar sobre esse uso de recurso apenas de uma maneira genérica, que é para o social. Mas se a gente olha para várias outras coisas, mesmo no setor educacional, como estão as universidades federais, com problemas de custeio, e a gente está vendo arrecadar mais, e a gente não está vendo a benesse disso. E, na verdade, você tem grandes problemas fiscais no Brasil. A gente está aumentando o endividamento público, então está se aproximando a 80% do PIB, um número que a gente não tem visão disso no passado, de quão alto nós estamos chegando nesse patamar de endividamento. Isso significa dizer que nós empurramos, o ministro da Fazenda empurrou para frente os problemas, né? Inclusive, há uma preocupação do senhor e de outros economistas de um aumento, vamos dizer assim, pode ser pleonasmo que eu estou falando, mas um aumento do excesso de gastos, né? Uma das críticas principais ao governo Lula é o excesso de gastos. Pode ter ainda mais em 2026? É possível. 2026 é um ano eleitoral. É um ano complicado. É um ano que o governo tem que aparecer. Se em 2025 nós já tivemos problema com as estatais, o que vai acontecer com as contas de marketing das estatais para 2026? Que a gente vê que governos de esquerda usam muito as estatais, as contas de marketing das estatais, para se beneficiar, para fazer propaganda política neste momento. Então, vai ser um ano complicado. Estatais com problemas, com ajuste fiscal não realizado. O arcabouço o que fez foi abrir a possibilidade para que a gente aumente mais a receita e não se preocupa com a parte do custeio, do tamanho da máquina pública, que está ficando muito grande. Professor, o IBGE divulgou que o Brasil alcançou índices históricos da taxa de desemprego. Que leitura que o senhor faz? Eu olho para esse número e converso muito com os meus alunos para isso. Também você tem que olhar esse número com várias outras coisas. Nunca tivemos uma população ocupada tão baixa quanto nós temos agora. Ou seja, a população ela está não se apresentando para o mercado de trabalho. Então, a taxa de desemprego também é baixa porque a força de trabalho vem diminuindo. E isso muito culpa que eu acho que foi no problema de discussão eleitoral que nós tivemos na virada entre Bolsonaro e Lula. E aí o Lula venceu, mas ambos prometeram a mesma coisa. E esse é um grande problema nessa discussão, que foi aumentar de forma absurda o Bolsa Família, sem nenhuma regra de saída. Isso é um grande problema. O que nós vemos hoje que são dificuldades das empresas de conseguirem pessoas para trabalhar, porque essas pessoas estão amparadas por uma transferência de renda e que está num valor limite muito alto, de modo que gera o incentivo para não se apresentar ao mercado de trabalho. Isso é um problema. Professor, para a gente finalizar, o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi um balão de ensaio ou porque depois houve negociação, isenção disso, redução em outros produtos, em outros mercados? Foi um balão de ensaio ou o Brasil teve prejuízos com o tarifaço? Tivemos prejuízos, primeiro, relativos, porque a forma do Trump negociar mudou, um paralelo internacional de como é que se negocia.
Primeiro ele joga o problema para todo mundo e aí todo mundo fica louco para negociar. E aí quem saiu mais rápido nessa negociação, relativamente ficou melhor. Então veja bem que o Brasil foi sobretaxado em 10% e depois subiu para 50% isso. Na maioria dos produtos que nós exportávamos para eles. Enquanto outros países conseguiram negociar mais rápido, significa que a gente tinha uma taxação maior do que aqueles que eram concorrentes conosco no comércio com os Estados Unidos. Então, quer dizer, relativamente a gente ficou ruim. E depois a gente aprendeu que a forma de se fazer era o que todo mundo estava fazendo, era negociar e negociar rapidamente. A gente viu aí um esforço muito grande para que isso pudesse acontecer, todo mundo reclamando ao governo que rapidamente se apresentasse na mesa de negociação e o próprio Estados Unidos sabia que não poderia ficar por muito tempo assim, porque isso gerava inflação internamente e ele se propôs a entrar nessa negociação e a gente viu retrocesso nisso e portanto, aquilo que a gente tinha perdido relativamente, isso foi sucumbido. A gente tem um parâmetro de taxação hoje maior do que tínhamos anteriormente, mas relativamente com o resto do mundo, estamos mais parecidos agora. E agora é voltar a buscar a concorrência. Sofremos por alguns meses, sim, e agora temos que recuperar esse tempo perdido para alguns setores, principalmente. Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o professor de Economia, reitor do Centro Universitário IBMEC BH, Márcio Salvato. Professor, obrigada pela entrevista, pela contribuição. Um bom ano de 2026 para o senhor. Obrigado. Grande abraço, professor.